O Tibia é um dos MMOs mais antigos de todos os tempos, sendo oficialmente o quarto MMO lançado no mundo. Desde que o Tibia foi lançado em 97 até os dias de hoje, várias lendas e fatos curiosos aconteceram nesse jogo 2D. E existem vários itens no jogo que até hoje são um total mistério para os players, que se encantavam em ouvir as suas histórias. Mas de todos os itens do Tibia, provavelmente nenhum é tão raro e tem uma história tão curiosa quanto a chave 0000. A chave 0000 é uma Golden Key que, antigamente, abria todas as portas do jogo. O Tibia tem um sistema bem complexo de chaves, onde cada porta do mundo tem uma chave correspondente, com uma numeração única, de 4 dígitos. Como vocês podem ver, a lista de chaves é gigantesca, e se você quiser andar nas terras tibianas sem ser barrado por uma porta fechada, é bom você reservar muito espaço na backpack para andar com esse molho gigantesco de chaves. E a parte mais difícil não é nem carregar elas, é você achar a chave específica para cada porta que você quiser abrir no jogo. O que é apenas um empecilho para os players comuns acaba se tornando um problema real para os membros da Cipsoft, que precisam ter acesso a todas as partes do mapa para poder procurar jogadores ou até para verificar certas partes do mapa do jogo. Esse problema antigo da Cipsoft acabou sendo solucionado com a criação da chave 0000. A chave de madeira era um item mega poderoso, capaz de abrir qualquer porta do jogo, e estava disponível apenas para os membros da Cipsoft, pois, se caísse na mão dos players, poderia causar danos irreparáveis à jogabilidade e ao mercado do jogo. E, como vocês podem imaginar, foi exatamente isso que aconteceu. Existem muitas teorias de como a chave saiu das mãos dos criadores do jogo e caiu nas mãos dos jogadores. Alguns dizem que a chave deveria estar disponível apenas nos test servers, e algum contribuidor espertinho da Cipsoft sorrateiramente criou uma cópia da chave em Antica para que pudesse usar em benefício próprio. Outros dizem que um dos membros da Cipsoft usava essa chave na backpack em um char sem o status de GM. Esse char teoricamente acabou sendo emboscado por um grupo de players. Ele foi assassinado e teve todo o seu loot roubado. Os players que fizeram o assassinato teriam despachado o item raro antes de terem toda sua conta revirada de cabeça para baixo pela Cipsoft. Talvez nenhuma dessas histórias seja verdade, ou talvez as duas sejam. O fato é que, de alguma forma, uma única cópia da chave 0000 chegou no servidor de Antica e passou a ser comercializada entre os players da época. A Cipsoft foi bem rápida em resolver essa questão, e com um patch, eles tiraram a habilidade da chave de abrir qualquer porta. Essa habilidade da Key era quebrada demais e permitia aos players acessarem lugares que foram projetados para serem inacessíveis, como as salas de tesouro, espalhadas por todo o Tibia. Mas a remoção dos poderes mágicos da lendária chave não removeu o interesse dos colecionadores pelo item, que ainda assim era envolto por mistérios. O item foi passado de mãos em mãos até ser comprado pelo maior colecionador de itens raros de Antica. Shapeshifter é um Knight do servidor de Antica e jogava o Tibia desde os tempos mais remotos do game. Ele era membro da renomada guild Nightmare Knights e possuía uma das mais vastas coleções de itens raros de Antica. E no ramo das coleções, tinha uma categoria específica que encantava Shapeshifter: as chaves. Muito antes de obter a lendária chave 0000, ele já tinha uma extensa coleção de chaves raras, e de chaves que se tornariam raras com o tempo, conforme as portas correspondentes foram sendo removidas do jogo. Quando a oportunidade de comprar a antiga chave mestra do jogo surgiu a Shapeshifter, ele não hesitou e comprou o item por aproximadamente 100k de gold. 100k pode parecer pouco para os padrões de hoje em dia, mas era uma quantidade absurda de dinheiro na época. Feliz com seu novo item, Shapeshifter durante anos deixou a chave em exposição em sua casa em Venore. Enquanto Shapeshifter já era um personagem conhecido por toda a Antica, um outro player que seria a peça central de toda essa história estava apenas começando no servidor. Fendin era um Knight que tinha acabado de começar no Tibia. Era amigo da vida real do jogador Antwin, que por sua vez era amigo in-game de um dos jogadores de Antica mais antigos de todos os tempos, Car Chaos. Car Chaos era o líder da guild Nightmare Knights e braço direito do Smoked, um dos Knights mais famosos do Tibia na época. Car Chaos, apesar do status e da fama, era bastante amigável com todos que se aproximassem mais dele. Quando soube que um dos amigos de Antwin começou a jogar, convidou ele à renomada Nightmare Knights. Fendin ficou deslumbrado com o convite, e dentro da guild conheceu várias pessoas que mudariam sua vida para sempre. Uma delas foi a druida Linket, que acabou se apaixonando por Fendin, e anos mais tarde, os dois acabariam se casando na vida real.
Outra pessoa que Fendi encontrou dentro da guilda foi o colecionador Shapeshifter. Os dois acabaram se tornando muito amigos, e dessa amizade surgiu uma promessa. Shapeshifter prometeu a Fendi que no dia que Shapeshifter desse Red e abandonasse o Tibia para sempre, ele daria a Fendi como presente a lendária chave 0000. Fendi ficou lisonjeado e disse que, apesar de estar feliz com a promessa do amigo, não queria que essa transferência de item ocorresse tão cedo, pois ainda queria jogar durante muito tempo com o amigo em Antica. O que Fendi não sabia na época é que a promessa seria quebrada, e o item jamais seria entregue pelas mãos do amigo. No dia 25 de julho de 2009, Shapeshifter foi hackeado e teve todos os itens roubados da sua conta. O fato chocou a comunidade tibiana da época, e ninguém sabia ao certo a autoria do hacking. Logo após o hack, os jogadores Antican e Nober of Guards anunciaram no fórum que estariam vendendo a chave 0000 em Antica, mas ninguém sabia se eles de fato tinham hackeado o Shapeshifter ou se tinham apenas receptado o item. Seja como for, houve na época uma comoção anticana gigantesca para conseguir a chave e devolver ao seu dono original, Shapeshifter. O jogador Wireloo Fire chegou inclusive a abrir um tópico no fórum anunciando uma vaquinha para arrecadar o valor que os vendedores queriam para recomprar a chave e devolvê-la a Shapeshifter. O plano acabou não dando muito certo e, no fim das contas, Shapeshifter agora tinha um empurrão final que precisava para parar de vez com o Tibia. Enquanto tudo isso acontecia, Fendi e Linkett transformavam seu romance em game em um casamento na vida real. Anos se passaram. Fendi e Linkett se casaram na vida real, tiveram filhos e agora tinham muito menos tempo para o Tibia. Decidiram mudar de servidor, e depois de um breve período em Rubera, optaram por ficar no servidor de Magera. Magera era um servidor no PVP, que permitia aos dois jogarem de forma casual, sem precisar ficar se preocupando com PKs enquanto jogavam e cuidavam dos seus filhos na vida real. Em Magera, Fendi fez outra grande amizade em game com o jogador Yor. Yor era um paladino que, na época, era o top distance do Tibia. Durante algumas conversas entre dois amigos, Fendi contou toda a história da chave 0000 a Yor. Contou sobre os boatos de como a chave foi supostamente introduzida ao jogo e de como a promessa de Shapeshifter tinha sido quebrada devido a um ardiloso hack. Yor ouviu toda a história com atenção e, secretamente, sem Fendi saber, comprou a chave do mercado negro tibiano e deu de presente a Fendi. Fendi ficou totalmente embasbacado com o presente e perguntou a Yor o porquê dele ter feito aquilo. Yor, de forma serene, disse que tinha corrigido o curso natural das coisas e que agora a chave estava finalmente nas mãos do verdadeiro dono. Após um período de mais de 9 anos com a chave e de um casamento muito feliz com Linkett, Fendi decidiu que era hora de passar o item adiante. Entrou em contato com possíveis compradores, mas nenhum deu uma oferta maior do que o Rei dos Coins. Fez então a venda do item com o seu char Sitius ao Rei dos Coins. Para quem não sabe, ou para quem pulou a intro aqui do vídeo, o Rei dos Coins é o patrocinador aqui do canal, e que me dá uma força gigantesca para continuar produzindo vídeos. Foi ele que me forneceu toda a história do Fendi, e além disso, ele me chamou para dentro da casa dele e me mostrou a lendária chave 0000. Enquanto eu estava do lado do item, eu perguntei ao rei quanto mais ou menos que ele pagou no item. Ele me disse que não quer tornar o valor público, mas em off ele me contou quanto foi, e eu posso dizer para vocês, foi quase que um caminhão de dinheiro. A Kay hoje se encontra à mostra em Calibra, na casa de Tais do lado do DP. Essa casa, além de bem localizada, possui uma estátua do rei ao lado da chave, algo que eu achei bem maneiro e bastante curioso. Essa é a única Olden Kay 0000 que existe no jogo, e reza a lenda que existe uma versão roxa dela que realmente abre todas as portas do game, mas que é apenas encontrada em test servers, e de uso exclusivo pelo pessoal da Cipsoft, que convenhamos, né, que é a forma de como a Kay foi originalmente projetada para ser. Fico muito feliz de ter sido escolhido para contar essa história, e agradeço demais ao Rei dos Coins que, além da parceria de sempre aqui do canal, ainda me invitou para dentro da casa dele para me mostrar o item. Se curtiram o vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal e fiquem ligados nos próximos vídeos. Um abraço e falou!